Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Nós vamos começar agora uma série de vídeos sobre as ligações intermoleculares. Este estudo vai trazer para nós respostas para algumas questões muito interessantes. Por exemplo, por que a matéria existe nos três estados físicos aqui nas condições do nosso planeta? Estado sólido, líquido ou gasoso? Por que a água, consegue em sua superfície manter um inseto pousado sem que ele afunde? Por que, por exemplo, as gotas de água se formam com este formato arredondado? Por que simplesmente a água, ao escorrer, não escorre como um filete único, não é? Por que as gotas se formam? E aqui a gente pode observar como se tivesse uma película plástica revestindo a gota de água. Por que a lagartixa, a lagartixa consegue andar até mesmo em superfícies lisas, como uma janela de vidro? Como entender estas questões? Com o estudo das interações intermoleculares, nós vamos ter respostas para estes e outros questionamentos e outros problemas que a gente acaba enfrentando no dia a dia, né? Então, o assunto será ligações moleculares ou forças intermoleculares, né? Então, nós vamos ter aí uma série de vídeos tratando desse assunto, tá? Antes, porém, a gente precisa distinguir essas duas modalidades de ligações. A ligação intramolecular, ela une átomos. É a ligação que ocorre entre um átomo e outro nas moléculas. Intramolecular significa dentro da molécula. São ligações covalentes, ou ligações iônicas. São as ligações que ocorrem entre os átomos que constituem a molécula. Isto são chamadas ligações intramoleculares. Agora, e as ligações intermoleculares? Bem, as ligações intermoleculares ocorrem entre moléculas. Então, nos estados líquido e sólido, a matéria, muitas moléculas dos materiais estão juntas. A questão é, o que mantém as moléculas dos materiais nos estados sólidos e líquidos juntas? Nos estados sólido e líquido, O que mantém estas moléculas juntas? São as ligações intermoleculares. Então, por exemplo, aqui nós temos uma molécula de água, outra molécula de água, outra molécula de água. Veja que a água ela permanece junta, no estado líquido, por exemplo, E o que mantém essas moléculas juntas, as moléculas de água juntas, no estado líquido, e ocorre com todas as moléculas, são as ligações intermoleculares. Nós vamos então começar o estudo desse tipo de interações. Então vamos começar aqui com o primeiro tipo de interações intermoleculares. Veja, vamos só lembrar aqui um pouquinho. Então aqui está o sódio, O sódio é um elemento da família 1A, ele tem um elétron na última camada. Como da família 1A, ele é um metal alcalino e todos os metais querem perder os seus elétrons da camada de valência. Então o sódio tem um elétron, ele quer perder. Na sua combinação com o cloro, o que acontece? O cloro ele é da família 7A, ele tem 7 elétrons na última camada, quer ganhar 1 para ficar com 8 na última camada, Então, na combinação entre um elemento que quer perder e outro que quer ganhar, nós temos a formação de íons, Porque o sódio, quando ele perde um elétron para o cloro, Quando um elétron do sódio vem para o cloro, o sódio se torna num cátion positivo e o cloro em um ânion negativo, Cargas de sinais opostos se atraem. Esta atração que mantém estes átomos juntos
é chamada ligação iônica, né? Ligação iônica. E a força que mantém estes átomos unidos é chamada força eletrostática, né? Eletrostática. Agora, num cristal de sódio, de cloreto de sódio, né, do sal de cozinha, o que que nós temos? Nós temos uma quantidade enorme de íon sódio positivo, né, representado aqui pelo cinza, pelas bolinhas cinza, e bolinhas negativas, representadas aqui por, né, átomos de sódio positivo e átomos de cloro negativo, tá certo? Então você observa que o sódio está grudadinho ao cloro. Agora, imagine que eu tenho aqui esta molécula, eu vou chamar de molécula, na verdade os compostos iônicos a gente costuma chamar de íon fórmula, mas vamos chamar de molécula aqui para facilitar nosso comentário aqui, né? Nossa discussão. Então, olha só, aqui nesta molécula eu tenho aqui o sódio e o cloro, né? Imagine que eu jogue aqui outra molécula aqui, próximo dessa primeira que já está. Como é que ela vai se organizar aqui? De tal forma que eu tenha o sódio do lado do cloro e o cloro do lado do sódio, né? Ou seja, o positivo do lado do negativo, certo? Esta interação entre essas duas moléculas, né? Tá certo? Olha aqui, ó, positivo, negativo, negativo, positivo. Entre estas duas estruturas, de tal forma que o positivo de uma se atrai pelo negativo da outra e vice-versa, você tem aqui uma força, né? Uma força intermolecular, tá? Uma força intermolecular. Ou seja, esta molécula se gruda nesta molécula, tá certo? Esta força é chamada força eletrostática. Na verdade, os compostos iônicos, eles vão formar cristais, eles vão formar estruturas cristalinas organizadas, de tal forma que uma molécula se gruda na outra molécula por forças eletrostáticas. Então, se nós olharmos aqui, ó, considere isso aqui uma molécula de NaCl, né? O Na e o Cl. Veja que esta molécula está grudada nesta outra molécula, está grudado nesta outra molécula, está grudado em outra molécula lá atrás, tá certo? Então elas vão se organizando de tal forma que o lado positivo de uma se junta ao lado negativo da outra, tá? Formando uma estrutura cristalina. Isso ocorre com todos os compostos iônicos, que a gente conhece na sua maioria como sais, né? Mas existem os óxidos iônicos e os hidróxidos também, tá certo? Então estes caras, os compostos iônicos, eles se organizam desta maneira, em que uma molécula se une à outra por forças eletrostáticas. É um tipo de força bastante forte, né? Bastante intenso. Por isso os compostos iônicos vão formar esses aglomerados de cristais, né? Muito bem. E por isso todos os compostos iônicos vão apresentar um conjunto de propriedades. Por exemplo, todos eles serão sólidos às condições ambientes. Todos eles. Então todos os compostos iônicos serão sólidos. E aí a gente vai observar na nossa crosta terrestre, né? Como ela é sólida, né? Então, quantos compostos iônicos não devem existir? Sais minerais, óxidos, a própria areia, né? Que é o óxido de silício, né? Que é um composto iônico, né? E assim sucessivamente, né? Óxidos de ferro, né? Enfim, os óxidos metálicos, né? Que formam aí a nossa crosta terrestre, tá certo? Sais minerais diversos, carbonato de cálcio, mármore, né? Enfim, uma série de compostos. Sulfato, né? O gesso, né? Sulfato de cálcio e assim sucessivamente. Todos eles são sais minerais que formam a nossa crosta terrestre, tá bem? Muito bem. Eles apresentarão elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Quando eu digo elevadas, são elevadas mesmo, porque
como os cristais estão, as moléculas estão fortemente atraídas, para você fazer com que elas se separem da fase sólida e, né, se separem para a fase líquida ou mesmo para a fase de vapor, né? Eu preciso de muita temperatura. Então aí passando de 1000 graus, né? Passando de 1000 graus. Bom, solubilidade. A solubilidade é uma coisa interessante, nós vamos explicar. A maioria deles, muitos deles, né? Não a maioria, mas muitos deles são solúveis em compostos polares, como a água, né? Então, muitos sais minerais se dissolvem na água. Por isso, a gente tem a nossa água potável, ela também pode ser chamada de água mineral. Por que ela é água mineral? Porque dentro dela tem sais minerais dissolvidos, né? Sais minerais dissolvidos. E a água é polar, os compostos iônicos, evidentemente, são polares. A gente vai explicar quais as condições em que você tem para que um sal se dissolva, por exemplo, na água, um composto iônico consiga se dissolver na água, né? Conduzem eletricidade, não quando estão no estado sólido, né? Mas por quê? Porque para conduzir eletricidade eu preciso ter cargas livres, íons livres, por exemplo, né? Ou elétrons livres, como ocorrem com os metais. Então, no composto sólido ele não conduz corrente elétrica. Mas se você dissolver um sal, por exemplo, em água, um composto iônico qualquer em água, os íons então vão se separar, né? E quando os íons se separam, estes íons no meio aquoso, né, dentro da água, eles conduzem corrente elétrica. Por isso, né, imagine que você está numa piscina, por exemplo, ou no mar, principalmente, que o mar tem muitos sais minerais dissolvidos na água do mar, né? Imagine que caia um raio próximo de você. O risco é muito grande, porque o raio é eletricidade, né? E um raio, ele é conduzido pela água do mar, já que ali tem muitos sais minerais dissolvidos, tá? Tá bom? Então, os sais minerais dissolvidos na água é que confere à água a capacidade de conduzir corrente elétrica. Entendem? Muito bem. Muito bom. Vamos lá, então, como é que este tipo de situação, né? Nós demos aqui uma pequena introdução, né? Na questão das interações intermoleculares, como é que ela pode cair numa questão de prova, Então aqui nós temos uma questão da escola de preparatória, né, para cadetes do Exército, né? Então aqui nós temos o seguinte, vamos lá, olha. Compostos iônicos são aqueles que apresentam ligações iônicas, ligações intramolecular. Ok? Entre os átomos, né? Que constituem a molécula do composto iônico, tá? São chamadas ligações iônicas. As ligações entre moléculas de compostos iônicos são eletrostáticas, ok? Muito bem. A ligação iônica é a ligação entre íons positivos e negativos, unidos por forças de atração eletrostática. Então, esse texto foi então adaptado deste livro, né? Um livro de Química Geral, volume 1, tal. Sobre as propriedades e características de compostos iônicos são feitas as seguintes afirmativas. Então, acabamos de ver as propriedades dos compostos iônicos. Vamos lá, então, julgando para ver se elas são verdadeiras ou falsas, porque eu quero que você apresente as corretas aqui, tá? Então, quais são? Primeira, apresentam brilho metálico? Não, quem apresenta brilho metálico são os metais. Então, falsa, essa daí vamos pintar ela de vermelha, ela não é verdadeira, tá? Apresentam elevadas temperaturas de fusão e de ebulição? Sim, os compostos iônicos vão apresentar elevadas temperaturas de fusão e de ebulição. É muito difícil separar as moléculas de um composto iônico, né? Porque elas estão fortemente atraídas por ligações eletrostáticas. Então, verdadeira, tá bom? Apresentam boa condutividade elétrica quando estão dissolvidos em água em solução aquosa? Sim, já expliquei, né? Porque vão apresentar os íons livres dentro da água e estes íons conduzem corrente elétrica, né? Tá bom? Apresentam
Portanto, boa condutividade. São sólidos nas condições ambientes? Todos eles são sólidos, tá? Os compostos iônicos em condições normais, né? Uma atmosfera, condição ao nível do mar e 25 graus Celsius, todos eles serão compostos no estado sólido, né? Tá bom? Então a maioria aí constituindo a nossa crosta terrestre, por exemplo, são compostos iônicos, tá? São pouco solúveis em solventes polares como a água? Não, eles não são pouco solúveis. Na verdade, muitos deles são solúveis. Nós vamos analisar no próximo vídeo a condição para que ele possa então se dissolver. Nós vamos analisar isso daí, tá? Mas eles, como são compostos polares e a água também é polar, então há uma interação entre as moléculas de água e as moléculas orgânicas e as moléculas iônicas, fazendo com que então elas se dissolvam, né, em água, tá bom? Muito bem. Então, das afirmativas são corretas as afirmativas 2, 3 e 4, tá? Então, a letra B. Então, nós vamos encerrando por aqui o nosso vídeo, tá certo? Nessa introdução das interações intermoleculares. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê o seu like. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos. E até o próximo vídeo. Grande abraço para você.